Certa vez perguntaram para Winston Churchill o que era sucesso. O que ele respondeu: sucesso é se levantar de um fracasso após o outro sem perder o entusiasmo. Quando a gente olha para essa frase, a gente pode entendê-la de duas maneiras e receber de duas maneiras. A primeira delas é uma visão pessimista, por considerar que a vida é recheada de fracassos. Para outras pessoas, a frase vai ser uma constatação. A vida é sim recheada de dificuldades. Só que a transposição das barreiras que se colocam na nossa frente vai depender da atitude que nós vamos ter diante delas. O que Churchill quis dizer não é que a gente tem que dar demasiado valor aos fracassos, mas que, ainda que as maiores dificuldades nos sejam apresentadas, a gente nunca pode desistir de lutar. Quando eu olho para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e o meu olhar incide lá sobre a Epístola de Filipenses, eu vou enxergar um homem que passou por diversas dificuldades na sua vida. Ele teria os maiores motivos do mundo para ser um homem cabisbaixo e ter uma estima de derrotado. Mas este homem, o apóstolo Paulo, ele descobriu uma razão para lutar bem maior que Churchill. Ele descobriu que o seu contentamento era o Senhor, motivo pelo qual ele tinha forças para se levantar todos os dias. Este homem, o apóstolo Paulo, ele passou por prisões, privações, fome, açoites, mas ele nunca desistiu de lutar, porque ele tinha a confiança nele, firme no Senhor Jesus. Por isso, ele vencia todas as suas dificuldades. Quando a gente olha para o verso-chave de Filipenses capítulo 1, verso 21, a gente vai entender um pouco dessa força do apóstolo Paulo. Filipenses 1, 21 vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e a morte é um lucro. O apóstolo Paulo estava dizendo que, ainda que a maior circunstância da vida dele o atingisse, a morte, ele mesmo assim estava preparado para ela. Quais são as circunstâncias que afetam a sua vida? Você pode vencer quando você colocar a força no Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo fazia não era olhar para Cristo através das circunstâncias, mas ele olhava para as circunstâncias com a lente de Cristo, através de Cristo. E essa era a base da sua vida, a força para ele superar qualquer obstáculo. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, para aquilo que ele estava vivendo naquele momento de vida, no contexto de vida dele, a gente vai entender muito dessa força que ele tinha para viver, para superar todos os obstáculos. A gente vai entender o contexto dele. Ele estava com 65 anos de idade, era um recém-idoso, acabou de entrar na terceira idade, passou a vida dele inteira pregando o Evangelho, foi preso injustamente por pregar o Evangelho, e mesmo na prisão, ele não se cansava de dizer, ele não se cansava de falar, como a gente vê em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele escreveu essa carta de Filipenses, para uma igreja que ele amava muito, foi a primeira igreja em solo europeu. Eu fico imaginando no sentimento que aquela igreja tinha ao receber essa carta do apóstolo Paulo. O que nós esperaríamos receber de um homem com 65 anos de idade, preso injustamente por causa do Evangelho, e que escreve uma carta agora? Eu confesso que eu esperaria uma carta de lamento, de murmuração, de tudo e de todos. Só que mesmo na prisão, o apóstolo Paulo entendeu que os céus não estavam fechados para ele. E mesmo na prisão, ele experimentou uma alegria que não era desse mundo, uma alegria que era sobrenatural. E essa era a base para que ele conseguisse superar todos os obstáculos da sua vida. O que são circunstâncias? Circunstâncias são particularidades que acompanham um fato, algo que acontece na nossa vida e que nós não temos como negar que ela aconteceu. Uma enfermidade é um exemplo de circunstância, a gente não tem controle sobre ela. Um acidente, um desemprego, uma decepção amorosa, uma reprovação no vestibular, são todas circunstâncias que a gente passa na nossa vida. Agora,
a força para que nós venhamos vencer todas essas circunstâncias vai vir de um olhar que tem como base também a mesma força que o apóstolo Paulo tinha, que era olhar para as circunstâncias através de Cristo. A gente vai entender que o apóstolo Paulo estava preso, ele mesmo vai falar das suas algemas, mas mesmo assim ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de amar e continuar amando o Senhor Jesus. Essa era a base para que ele conseguisse vencer todas as dificuldades que se apresentavam a ele. Esse esporte que a gente veio praticar hoje aqui, a escalada, ele me ensina muito. E me ensina um pouquinho também sobre a mentalidade do apóstolo Paulo. Como é que ele conseguia superar, vencer as dificuldades. A primeira coisa que a escalada me ensina é que a gente nunca pode escalar sozinho. O mundo está dizendo pra gente que a gente tem que se isolar cada vez mais, viver sozinho. Só que para vencer as suas dificuldades, os seus obstáculos, você nunca vai conseguir isso sozinho. Você precisa de ajuda de alguém. O apóstolo Paulo tinha uma igreja inteira que intercedia por ele. Não ande sozinho, ande junto com pessoas que vão te apoiar e que vão te ajudar a superar os obstáculos. Segunda coisa que a escalada me ensina é a perseverança. A gente tem que perseverar para conseguir superar todos os nossos obstáculos. E a terceira coisa que a escalada me ensina é que a gente tem que ter calma, muita calma diante das dificuldades. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 40:31 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem você espera para superar os seus obstáculos, os obstáculos da sua vida? Deus pode te ajudar a vencer todas as suas circunstâncias, assim como o apóstolo Paulo venceu. Deus abençoe sua vida. Procure alguém, não ande sozinho.